Olá, seja bem-vindo a esta segunda parte da primeira aula sobre Bíblia da nossa Escola Bíblica Digital sobre as bases da nossa fé. Apenas relembrar, antes de começarmos das nossas partes, não é? O compromisso que eu tenho de vos ensinar de maneira organizada e que possam perceber muito bem aquilo que são as bases da nossa fé e as razões pela qual estas são as bases, e do compromisso, não é? Que esperamos que possas neste momento de facto ter um tempo em que possas recolher-se em um canto da vossa casa ou onde estiver, mas que possa ter um momento de facto de estar concentrado para que possa ouvir efetivamente e apreender este conteúdo, que possa ser um tempo em que Deus esteja a falar consigo, e por isso, inclusive, nós vamos começar com uma oração. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti pelo Teu Santo Espírito que o Senhor prometeu que enviaria para revelar a si mesmo a nós. E que o Teu Santo Espírito é que iria dar testemunho em nossas mentes e em nossos corações de que a Tua palavra é a verdade. Portanto, nós clamamos neste momento que o Senhor, conforme fidelidade à Tua própria palavra, possa, por meio do Teu Espírito Santo, testemunhar em nossos corações e em nossas mentes a Tua palavra, a verdade, por meio da leitura das Escrituras Sagradas, Senhor. Obrigado. Fala aos nossos corações, fala às nossas mentes, transforma a nossa ação para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Nesta parte vamos falar um bocadinho sobre aquilo que cremos, sobre a nossa declaração de fé. Como igreja, certamente nós temos uma declaração de fé e que gostava neste momento de partilhar com cada um de vocês. Esta declaração de fé, que será este trecho que será colocado também aqui embaixo para que possam ler e conhecer. Mas a nossa declaração de fé, vão perceber uma coisa muito interessante, é que nós, quando escrevemos uma declaração de fé, nós o fazemos baseados nas Escrituras. E, portanto, toda vez que nós falamos sobre a declaração de fé, para cada trecho que diz sobre algo que nós cremos, está também a base na Bíblia para aquela crença. Porque toda crença deve vir da Bíblia e ter apenas a Bíblia como autoridade. As crenças não vêm das experiências humanas, não vêm da nossa visão ou percepção do mundo, porque somos limitados, porque somos enganados, mas devem vir única e exclusivamente da Bíblia. Por isso, toda vez que lerem a nossa declaração de fé, vão poder perceber que há ali sempre um texto bíblico. Porque se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, ela deve ser de facto a nossa única fonte de autoridade. E a nossa declaração de fé, logo no seu primeiro ponto, vai dizer exatamente sobre isto, de que a Bíblia Sagrada, nossa única e toda suficiente regra de fé e prática, foi escrita por homens divinamente inspirados e é o registro da revelação pessoal de Deus. É um tesouro perfeito de instrução divina. Tem Deus como autor, a salvação do homem como fim e a verdade, sem mescla de erro, como seu conteúdo. Revela o plano de Deus para a nossa salvação e os princípios pelos quais Deus nos há de julgar. É a autoridade absoluta e o padrão supremo pelo qual toda conduta humana, as opiniões religiosas e os próprios credos devem ser testados, e também como revelação de Jesus Cristo, o centro da verdadeira unidade cristã. Portanto, percebam, a nossa própria declaração de fé vai nos dizer que a própria Bíblia deve ser o único atestado de tudo o que nós cremos, pensamos, ou mesmo de próprios credos e declarações de fé que nós proferimos. Portanto, começamos pela Bíblia exatamente porque ela é a fonte, como falamos na primeira parte. Ela é a fonte de tudo o que cremos e pensamos. Nós, obviamente, temos a nossa experiência de vida, a nossa percepção do mundo, que acontece por meio dos nossos 5 sentidos, não é? Mas nós temos que ter cuidado, porque, obviamente, os nossos sentidos são limitados. E, sendo limitados, a nossa visão do mundo sempre poderá ser torcida e não precisamente como de facto o é. Mas nós cremos que, sendo Deus onisciente e todo-poderoso, e ao revelar-se Ele a si mesmo e a verdade, portanto, a Bíblia é a verdade, ainda que os nossos
nossa percepção, que a nossa mente, a nossa experiência, às vezes não consiga dar conta, mas nós cremos que a Bíblia, tendo sido Deus a revelar-se a si mesmo, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, eterno, sem erro, Ele revelou-se a si mesmo. Portanto, revelar significa tirar o véu, descobrir, não é? Ele que revelou-se a si mesmo. Nós não poderíamos descobrir Deus pela nossa limitação, mas Deus tendo revelado a si mesmo, portanto, não há outra hipótese senão a Bíblia ser a nossa única regra de fé e prática. Crendo que a Bíblia é a revelação do Deus Todo-Poderoso, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, não nos deixa margem para outra coisa senão crer de facto na Bíblia como a nossa única e suficiente, toda suficiente regra de fé e prática. E para tudo o que nós vamos crer. Se olharem também, e também vou deixar aqui embaixo, aquela que é a Declaração de Fé Batista de Londres, de 1689, que nesta parte sobre Bíblia, ela é um bocado mais extensa, também já estão aí todos os versos já transcritos e que tem ali 10 pontos que vão falar mais profundamente para aqueles que desejam estudar. Não temos como ler aqui toda, porque senão teríamos muito mais, teríamos talvez uma semana inteira só sobre isto, ou até muito mais, talvez uma EBD inteira só sobre isto. Mas vou deixar aqui para que os irmãos também vejam, porque de facto ele, ao começar a escrever esta declaração de fé, nos diz que a Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível do conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. À luz da natureza, as obras da criação e da providência manifestam a bondade, sabedoria e o poder de Deus, de qual modo que os homens ficam inexcusáveis. Contudo, não é suficiente para dar conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Por isso, em diversos tempos e por diversos modos, o Senhor foi servido revelar-se a si mesmo e declarar sua vontade à sua igreja. E para a melhor preservação e propagação da verdade e o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer escrever por completo todo este conhecimento de Deus e revelação de sua vontade, necessários para a salvação. Portanto, e aqui vão encontrar todos os textos bíblicos que fundamentam isto que nós cremos, porque novamente uma coisa alimenta a outra. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, precisamos que ela seja a base e, portanto, cremos que ela é a palavra de Deus e cremos assim porque ela mesma revela-se a si assim, porque Jesus fala da Bíblia como a palavra de Deus, porque os discípulos de Jesus falam da Bíblia como a palavra de Deus, não apenas como escritos de qualquer religião, não apenas como um livro de ensinos morais. Se queremos conhecer e crer e seguir a Jesus, precisamos ouvir o que Jesus nos diz, e o testemunho de Jesus é este, de que a Bíblia é a palavra de Deus e que, portanto, precisamos crer nela assim, e isto precisa transformar não só a nossa mente, mas o nosso coração e a nossa atitude, de tal maneira que tudo o que cremos agora é baseado e é visto e testado e regulado à luz das Escrituras sempre.